Capítulo 28. E à medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra. Nós vamos fazer a leitura do versículo 18 até o versículo 20. Texto muito conhecido, muito conhecido por todos nós, que fala sobre a grande comissão. Mateus capítulo 28, do verso 18 até o verso 20. Encontraram, irmãos? Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui para ouvir a Tua santa palavra, para sermos alimentados, encorajados, exortados, e para que possamos, ó Deus, cumprir essa missão que nos foi dada pelo Teu santo Filho, Senhor Jesus, para que através dos dons e talentos que o Senhor concedeu à sua igreja, que nós possamos cumprir essa missão que é tão honrosa, é tão gloriosa, e que faz com que pessoas tenham suas vidas renovadas, restauradas e transformadas pelo poder do Evangelho. É assim que nós te oramos, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Certamente os irmãos conhecem a mensagem da cruz, aquela mensagem que vem sendo propagada por séculos, a mensagem que diz que na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo fizeram um grande concílio, e o Deus Pai determinou naquele momento o plano da redenção. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas ele sabia que o homem iria fracassar, que o homem iria fraquejar na sua missão. Portanto, Deus quis que o seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, ele saísse do seu alto e sublime trono, que ele assumisse forma humana, vivesse tudo aquilo que nós deveríamos viver, cumprir todas as exigências de Deus, coisa que nós não conseguimos cumprir, e com a sua morte, perdoar os nossos pecados, redimir a nossa culpa. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Mas enquanto o Senhor Jesus cumpriu a sua missão terrena, Ele arregimentou 12 homens. E esses 12 homens foram treinados por Cristo Jesus, eles foram ensinados, eles andaram juntos com Jesus durante 3 longos e muito repletos de ensinamentos. E antes que Jesus subisse aos céus e voltasse para o lugar de onde ele tinha vindo, ele disse aos seus discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, e vocês falarão tudo o que eu lhes ordenei, na Judeia, Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. E cá estamos nós, meus irmãos, cumprindo essa ordenança que Cristo deixou para os seus discípulos.
de pregar o Evangelho a todas as pessoas, de dizer que só existe um Deus, que só existe um caminho que conduz à salvação e que se chama Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso papel. Acontece, meus queridos irmãos, que nós estamos vivendo um momento tão complicado. A igreja foi a instituição que Deus escolheu para que anunciasse essa mensagem da salvação. Foi a igreja que Deus ordenou que levasse essa missão adiante. Essa missão não foi dada a outras pessoas a não ser os filhos de Deus, para que alcancem aqueles que estão perdidos, para que alcancem aqueles que se desviaram do caminho e que precisam ter um encontro transformador. Mas acontece também, meus queridos irmãos, que essa missão tem ficado muito difícil. O tempo está passando muito rápido, meus irmãos. E eu queria que você se conscientizasse que o tempo de Deus para fazer discípulos é hoje. Nós só temos essa geração para anunciarmos essas mensagens, para que outras pessoas, assim como nós fomos perdoados, tenham os seus pecados perdoados também. Você e eu só temos essa geração, e se nós falharmos nessa geração, nós teremos falhado na missão que Jesus confiou a cada um de nós. Eu estava observando, ouvindo, melhor dizendo, a casa de frente à minha, meus irmãos, tem uma mangueira, e essa mangueira está carregada de frutos. E todos os dias pela manhã, um vizinho vai lá e fica com algum reservatório, alguma coisinha, uma bacia, sei lá, um balde, alguma coisa. E ele fica tirando aquelas mangas maduras do pé. Mas acontece que só tem ele que faz isso pela manhã. E durante todo o dia, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles frutos maduros ficam caindo daquela árvore e eles apodrecem no chão. E isso me levou a meditar, meus irmãos, na seguinte situação: existem poucos trabalhadores, existem poucas pessoas que resolveram colocar as suas duas mãos no arado, para que vão em busca dessas pessoas que já estão maduras, prontas para terem um encontro com Cristo Jesus. Mas porque os trabalhadores são poucos, muitas pessoas estão ficando maduras demais, estão caindo e apodrecendo, porque falta quem pregue o Evangelho para elas. Tem pessoas que estão indo para o inferno, porque eu e você não estamos assumindo a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de sair pelas portas da igreja e fazermos discípulos. E por isso pessoas estão sedentas, pessoas estão chorando, clamando, suplicando que alguém fale de Jesus Cristo para elas, para que elas tenham os seus pecados perdoados e elas ganhem uma nova vida em Cristo Jesus. Porque talvez você esteja repassando essa responsabilidade para outras pessoas. Essa responsabilidade é minha, mas ela é sua também. É por isso que essa mensagem dessa noite é tão urgente, meus irmãos. É por isso que nós não podemos ficar de braços cruzados. Ontem, na ação social, nós conversamos com tantas pessoas, muitas delas com as suas esperanças já se acabando, aquela luz do candeeiro se apagando, porque falta quem fale de Jesus Cristo para elas.
Não é somente a fome física que essas pessoas têm, é a fome da palavra de Deus. Tem pessoas que estão sedentas, meus irmãos. Tem pessoas que estão clamando de mãos abertas, abrindo suas bocas e dizendo: prega para mim. Eu preciso ser salvo, eu preciso ser salva. Mas se você não abrir a sua boca, essa pessoa vai ter os seus pecados julgados. E ela vai sofrer sobre si uma condenação eterna. Nós precisamos tomar a atitude de sermos discipuladores, de sermos aquelas pessoas que não se conformam, que não querem ficar na zona de conforto, apenas esperando que as pessoas batam na porta da igreja e venham escutar a palavra. Talvez elas nem saibam que nessa igreja a palavra é pregada com fidelidade. Mas se você convidá-las, certamente elas virão. E esse texto fala sobre isso, meus irmãos. Nós já falamos sobre oração antes de sairmos para evangelizar pessoas. Nós já falamos também que nós precisamos ter a palavra de Deus sempre na ponta da nossa língua. Domingo passado, o diácono Davidson falou sobre o amor que nós precisamos ter pelos outros, a empatia que nós precisamos ter para sabermos que tem pessoas que estão aí fora e que estão vivendo uma vida de pecados, mas eu e você temos essa oportunidade, nós temos esse dever como cristãos que somos, de ir ao encontro dessas pessoas e dizer para elas que existe uma vida muito melhor do que essa que elas estão vivendo, que é uma vida com Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre essa missão que nos foi dada. A missão de fazer discípulos. A missão de falar de Jesus Cristo para pessoas. E sabe quem foi que deu essa missão para você e para mim? Versículo 18. O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse, versículo 18, e aproximando-se dos seus discípulos, Jesus disse a eles: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Talvez a sua Bíblia não diga autoridade. Talvez, eu estava lendo outras versões preparando essa mensagem, e existe uma versão chamada NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, e diz que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então, meus irmãos, quem está nos enviando para essa missão tem todo o poder e tem toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, meus queridos, essa missão que foi confiada a você e a mim, ela não tem chance de dar errado. Sabe por quê? Porque quem nos comissionou tem poder e autoridade para fazer o que quiser, inclusive para nos fazer, para nos enviar para fazermos discípulos e discípulos dele. Quando ele diz, toda a autoridade me foi dada, todo o poder me foi dado, eu fiquei pensando, Thomas, mais ou menos quantas toneladas tem um elefante? De 6 a 12 toneladas. Agora vocês imaginem, meus irmãos, um elefante com 12 toneladas tem muito poder. Mas basta um homem para poder domar esse elefante. E esse homem, ele tem a autoridade. A autoridade desse domador faz com que o poder de 12 toneladas, Elza, seja domado. Agora imagina se um homem comum consegue domar um elefante de 12 toneladas com autoridade. Quanto mais Cristo Jesus pode e vai nos mandar para essa missão, e Ele vai nos capacitar, e Ele vai nos dar recursos, e Ele vai nos dar condições para que pelo poder do Espírito Santo todos nós façamos discípulos.
O poder é dado por Deus em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que habita em você e em mim, e é Ele que capacita, é Ele que te dá condições, é Ele que te dá recursos, para que você chegue para pessoas e fale do amor de Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas, criou todo o universo. Esse mesmo Jesus que dá ordens às estrelas e elas lhe obedecem. Esse mesmo Jesus que tem poder e autoridade para fazer tempestades cessarem, que tem poder e autoridade para andar sobre as águas, para transformar água em vinho, para curar enfermos, para fazer cegos enxergarem, surdos ouvirem, para ressuscitar mortos, para expulsar demônios. Ele que tem poder e autoridade para tudo isso, também tem poder e autoridade para nos enviar, para fazermos discípulos de todo lugar e de toda parte. De toda parte. Essa missão já está ganha, meus irmãos. Esse recurso que Deus está colocando na sua vida, na minha vida, é suficiente para que nós saiamos pelas portas da igreja e cheguemos em todas as pessoas que nós tivermos condições para falarmos que em Jesus Cristo existe perdão de pecados, que em Jesus Cristo existe remissão de pecados, existe uma chance de ter uma nova vida, de ter uma vida eterna na presença de Deus Pai, de ter um banquete preparado, com um lugar separado para você, na mesa que Deus já preparou em Cristo Jesus. Mas é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos a atitude, o comprometimento, a ousadia. O apóstolo Paulo, inclusive, chega a dizer que nos foi dado um espírito de ousadia, não de covardia. E é por isso que nós podemos confiar que essa missão é vitoriosa. Essa missão é vitoriosa. Não tem chance de nós perdermos essa batalha. Sabe por quê? Porque quem batalha, quem peleja por nós é Cristo. Ele é quem vai à nossa frente, Ele é quem vai nos preparando, é Ele quem vai nos capacitando para que nós possamos cumprir essa missão que Ele mesmo encaminhou para você e para mim. Por isso, meus irmãos, aquele que nos envia é o mesmo que nos capacita todos os dias, que coloca em nossos corações esse amor, esse desejo de ver pessoas transformadas, assim como eu e você fomos um dia, de ter esse encontro redentivo com Cristo Jesus, de saber que essa vida não se resume somente à comida e à bebida. Há muito mais coisas em Cristo Jesus, meus irmãos. Há uma eternidade toda para nós desfrutarmos. Mas veja, meus irmãos, se foi Jesus que nos enviou, se foi Jesus que nos comissionou, então para que Ele nos comissionou? Qual foi a missão que Jesus deixou para a igreja dele? Versículo 19: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que o mais importante nessa ordenança de Jesus, porque isso não é um pedido, isso não é um conselho, isso não é um favor, isso aqui é uma ordem. Mas a ordem aqui não é ir, a ordem é fazer discípulos. Às vezes a gente fala, eu vou cumprir o ID de Deus, mas a verdade não é essa. A verdade, a missão dada é façam discípulos.
Aonde? Por onde vocês estiverem indo. É no trabalho, Cleide. É no trabalho, Daniel. É fazer discípulos enquanto imprime folhas de papel. É fazer discípulos, Alberto, enquanto fecha negócios lá com representantes de supermercados. É fazer discípulos, Vanildo, quando estiver transportando trabalhadores. É fazer discípulos, Luiziane, enquanto estiver fazendo aqueles penteados bonitos, cortando cabelos. É fazer discípulos, Elisângelas, nos trabalhos de vocês. É fazer discípulos, irmã Adelaide, irmã Dorinha, na vizinhança. É fazer discípulos no meio da família. É fazer discípulos no meio dos amigos. Aonde você estiver, vai ser um grande campo missionário para que você possa fazer muitos discípulos de Cristo Jesus. Mas outra coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que Jesus disse que nós precisamos fazer discípulos. Jesus não disse que nós precisamos fazer simpatizantes do Evangelho. Jesus não disse que nós precisamos fazer religiosos. Jesus também não disse que nós precisamos fazer ativistas, fãs. Nós precisamos fazer discípulos. Mas afinal de contas, meus irmãos, o que é mesmo fazer um discípulo? O que é um discípulo na verdade? Discípulo é aquele que sabe que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O discípulo verdadeiro de Jesus, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vêm em segundo plano. O discípulo verdadeiro de Jesus, ele não está preocupado com as outras coisas prioritariamente, mas ele está preocupado com as coisas de Cristo Jesus. O discípulo verdadeiro é aquele que muitas vezes renuncia à sua própria vontade, o seu próprio querer, em prol do reino de Deus. É preocupado com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. As suas coisas são importantes, mas elas vêm em segundo plano se você é um discípulo verdadeiro de Cristo Jesus. Não é que não sejam importantes, só que existe uma hierarquia aqui. Em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Acalme seu coração. Se preocupe primeiro em cumprir a missão que Deus te deu. Faça discípulos. Faça com que pessoas saibam verdadeiramente que um discípulo de Cristo Jesus não é aquela pessoa que fica somente sentada no banco de igreja, esquentando o lugar. Não! O discípulo de Cristo Jesus está preocupado em fazer outros discípulos, em anunciar a mensagem da salvação para outras pessoas. O discípulo verdadeiro de Cristo Jesus quer trazer mais pessoas para a igreja. Mas, irmãos, nós não podemos também negligenciar essa responsabilidade. Não é simplesmente falar de Jesus e largar a pessoa para lá, não. Se você evangelizou pessoas, você precisa agora discipular essa pessoa. Não dá simplesmente para jogar na igreja e dizer, pronto, pastor, se vire. Não, meus irmãos. Estava conversando com o diácono Davidson. E uma pessoa em comum disse que chegou em uma determinada igreja e as pessoas simplesmente deixaram ela lá. E ela não conhecia o Evangelho. Ela não conhecia os livros da Bíblia.
Mas as pessoas simplesmente disseram: agora dê seu jeito. E não é assim que funciona, meus irmãos. Uma vez que nós evangelizamos pessoas, nós precisamos caminhar com ela. Nós precisamos ensinar as Escrituras para ela. Nós precisamos falar que sim, existe uma mudança para aquele que se converte e que entrega a vida a Cristo. É preciso discipular pessoas, meus irmãos. E isso não pode ficar a cabo somente do pastor e dos diáconos ou dos líderes da igreja. Não. Essa responsabilidade é de todos nós. Mas e aí, pastor? Fazer discípulos aonde? O versículo 19 vai dizer: vão e façam discípulos de todas as nações. Pastor, quer dizer então que eu preciso andar por todos os países? Eu preciso preparar uma mochila e largar tudo e virar mochileiro pelo mundo? Não, meus irmãos. Há pessoas que estão muito mais perto de nós. Aqui dentro da nossa cidade, aqui dentro do nosso bairro, aqui dentro do nosso país, ainda há muitas pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Há tantos grupos que precisam ser impactados pela mensagem da cruz. Nós temos ribeirinhos, pessoas que moram na beira dos rios. Nós temos moradores de rua. Nós temos pessoas que moram nos sertões, onde muitas vezes é difícil chegar, porque são locais muito distantes. Nós temos grupos nichos dentro da nossa cidade, que precisam tanto, meus irmãos, que nós anunciemos. Existem pessoas que estão vivendo em verdadeiras cracolândias, que talvez nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Existem pessoas que estão em hospitais, que talvez não tenham a oportunidade que você tem de estar na casa do Senhor nessa noite. Tem muitas pessoas ainda. Mas, meus irmãos, nós não podemos pensar em irmos para outros países quando existe um campo missionário muito frutífero tão junto da gente. Tem os seus familiares, tem os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, tem seus amigos, os colegas de faculdade, meninas, os colegas de escola. Muitos nem conhecem Jesus, nunca ouviram falar. E vocês, jovens, vocês têm a oportunidade de ser essa missionária que Jesus está convocando nessa noite. De juntar as suas amigas e fazer pequenos grupos na escola e dizer: ei, vamos falar de Jesus? Pastor, eu vou dizer o quê? Meninas, vocês sabem o que vocês precisam falar de Jesus. Vocês estão participando de uma escola, de uma turma, onde a mensagem do Evangelho é pregada para vocês, é ensinada a vocês. Adultos da igreja, vocês têm condições de falar de Jesus para pessoas, porque vocês conhecem o Evangelho, porque já foram impactados por ele. Mas nós precisamos, meus irmãos, descruzar os nossos braços. Nós precisamos tomar essa atitude. Antes que alguém decida ir para a Coreia do Norte, ou para a China, ou para qualquer outro país desse, antes, saiba que tem um campo pronto para ser colhido, bem pertinho de você. Basta somente que você direcione os seus olhos para o local correto e comece a fazer essa colheita para Cristo Jesus. E começar a ganhar almas para Cristo. E você não sabe a alegria que é trazer uma pessoa para Cristo Jesus. Você não tem noção se você ainda não fez. E um dado me preocupa muito, meus irmãos, porque eu estava pesquisando, lendo, ouvindo, e eu cheguei numa estatística muito pesada, meus irmãos e minhas irmãs, que diz, irmã Elza, Cleide, Luza, Lena,
que 93% dos crentes nunca ganharam uma pessoa para Jesus. De cada 100 crentes, 93 nunca ganharam uma alma para Cristo Jesus. Isso é preocupante, meus irmãos, sabe por quê? Porque isso demonstra que nós não estamos cumprindo a missão que Jesus Cristo deixou para a gente, que é de fazer discípulos, indo por onde nós estivermos. Mas essa estatística pode começar a mudar hoje, em nome de Jesus. Você pode tomar essa atitude hoje, de dizer: Senhor, continua me capacitando, continua me usando, continua me dando ferramentas para que eu consiga alcançar pessoas. Fale do evangelho da salvação para elas e que elas conheçam aquele que mudou a minha vida, a minha história, a minha família, para que possa mudar a família delas também. E Jesus continua, meus irmãos: vão, façam discípulos em todas as nações. E sabe o que mais? Quando eu fizer esse discípulo, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu sei que aqui na igreja nós temos quase todos são batizados nas águas. Mas uma pessoa que foi evangelizada, que foi discipulada, ela precisa agora fazer parte de uma família de fé, ou seja, de uma igreja. E o batismo nas águas representa exatamente isso. É quando você está fazendo uma declaração pública, dizendo que o mundo já não enche mais os seus olhos, de que os prazeres da carne já não satisfazem mais o seu coração, e que você quer pertencer à família de Cristo. E essa família de Cristo está dentro da igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que ainda não é batizado nas águas, você que já reconheceu Jesus como sendo o seu suficiente Salvador, é hora de tomar essa decisão. Isso não é uma opção, isso não é um pensamento, isso é uma ordenança de quem? De Jesus. Façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma opção, meus irmãos. Esse mesmo Jesus, ele disse que todo aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Repense, meu irmão, minha irmã. Você que já é membro dessa igreja, que não tomou essa atitude ainda, por que você não quer se batizar nas águas? Por que você não quer declarar que você pertence à família de Cristo? O que é que impede você de tomar essa decisão pública, de afirmar para todas as pessoas e para você mesmo ou para você mesma que você não quer mais fazer parte deste mundo, que você quer pertencer a Cristo Jesus? Essa decisão é importante demais, meus irmãos. Eu não estou dizendo que se você não for batizado, você não vai ser salvo. Porque aquele homem, aquele bandido que estava lá na cruz, no último instante ele entregou a vida a Cristo. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas uma vez que você declarou diante de todos que você agora pertence a Cristo Jesus, tome essa decisão e se batize, ou seja batizado. Pastor, qualquer pessoa pode batizar? Nós fazemos isso na igreja, meus irmãos. E quantas vezes nós já tivemos essa alegria aqui, de ver pessoas mergulhando nas águas, não é? Bianca, Laura, Elza, Diácono Marinho, quando mergulharam nas águas ali. E parece que quando sai daquela piscina, aquele corpo leve, é como se deitasse, como se descesse naquela água.
aquela pessoa tão complicada, e quando sai daquele lugar, Cícera, Thomas, parece uma nova criatura em Cristo Jesus. É quando você declara para todos, inclusive para os seus familiares, que você não quer mais se misturar com as coisas desse mundo, que você quer fazer parte, você quer ser um morador do reino de Deus. Então, meus irmãos, fez discípulos, batize-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E para por aí, pastor? Não! Versículo 20 vai dizer: ensinando-lhes a obedecer tudo o que lhes tenho ordenado. Meus irmãos, o ensino na igreja é algo importante demais. Deixa eu fazer uma perguntinha bem bacaninha aqui. Quem já conhece toda a Escritura Sagrada aqui nessa noite? Quem tiver mais tempo de convertido aqui, ainda não consegue dizer que conhece 1% das Escrituras Sagradas. Mesmo que você tenha lido a sua Bíblia de trás para frente, de frente para trás, subindo, descendo, do meio para frente, do meio para trás, ainda assim você não conhece toda a verdade do Evangelho, porque essa palavra é viva, meus irmãos. E essa igreja, ela tem a alegria de ter uma escola bíblica que prega e que ensina a palavra de Deus. Portanto, eu quero convocar você que nasceu de novo, você que teve um encontro com Cristo Jesus, comece a vir para a escola bíblica. Nós estamos todos os domingos e você não sabe tudo. E não coloque no seu coração de que você já sabe o suficiente, porque você não sabe. Ninguém é tão inteligente para que não possa aprender um pouco mais. E ninguém é tão incapacitado para que não possa ser preenchido pela palavra de Deus. Não dá para dizer também, meus irmãos, que não vem para a escola bíblica porque tem o pensamento que a letra mata. Não, meus irmãos, isso é uma distorção. Isso é uma interpretação equivocada da Bíblia. Mas você tem o privilégio nessa igreja de ter uma escola bíblica atuante, com professores qualificados, que se dedicam em dar boas aulas, com boas lições, com bons ensinamentos, para que você conheça a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas então, meus irmãos, ensinar o quê? Versículo 19, Jesus vai dizer: tudo o que lhes tenho ordenado. Escola bíblica, meus irmãos, não é para ensinar suposições, não é para ensinar teorias. Escola bíblica, nessa igreja, ensina aquilo que Jesus Cristo ordenou. Ensina a palavra de Deus, aquilo que está na sua Bíblia. É a palavra de Deus pura e simples, se é que nós podemos dizer isso. Não é pensamento de homens, não é coisa imaginada, criada, bolada por homens, não, meus irmãos. Escola bíblica ensina as ordenanças, os ensinamentos de Cristo Jesus, aquilo que pode transformar, modificar a sua vida. E que ensinamentos, que ordenanças são essas, meus irmãos? O próprio Jesus vai dizer: todas as ordenanças. Nós não trazemos nessa igreja, nas escolas bíblicas, nas pregações, uma mensagem que vai somente massagear o seu ego, não. A nossa escola bíblica, assim como as pregações, pregam toda a verdade das Escrituras. Nós ensinamos que Jesus é santo, amoroso, mas ele também é justo. Nós falamos sobre o amor e sobre a bondade de Deus, mas nós pregamos também sobre o juízo e a disciplina de um Deus que é santo, santo, santo. Portanto, meus irmãos, não existe a tapinha nas costas, não existe o massageado do ego de ninguém.
Nós não pregamos aquilo que nós imaginamos. Nós pregamos aquilo que Deus mandou que nós pregássemos nessa igreja. É por isso, meus irmãos, que é tão importante que você faça parte da escola bíblica. E por que, pastor, é preciso pregar, ensinar todas as ordenanças? Para que você obedeça. Versículo 19 ainda. Para que vocês obedeçam todas as coisas que eu lhe ordenei. Sabe por quê, meus queridos? Porque conhecer o Evangelho e não viver o Evangelho não é coisa de discípulo de Jesus. Dizer que conhece a vontade de Deus e não praticar a vontade de Deus é uma hipocrisia. E quem faz isso está se enganando. Não adianta saber que Deus abomina o pecado e continuar pecando. Não adianta dizer que é preciso evangelizar pessoas e ficar terceirizando essa responsabilidade. Não adianta saber que Jesus quer que nós perdoemos uns aos outros, se nós mesmos dizemos, eu não perdoo aquele que me machucou. Não adianta saber que Deus é amoroso e você não conseguir amar a pessoa que está ao seu lado. Isso não é ser um discípulo de Jesus. Pode ser um simpatizante do Evangelho, mas um discípulo de Jesus não é. Não tem condições. E eu finalizo, meus irmãos, a mensagem dessa noite, trazendo algumas palavras de encorajamento para você nessa noite. Pastor, por que é que eu posso fazer missão? Por que é que eu posso assumir essa responsabilidade de fazer discípulos sem medo? Versículo 20, Jesus vai dizer, sabe por que você não precisa ter medo? Jesus está dizendo, porque eu estarei sempre com você, todos os dias, até o fim dos tempos. Não precisa ter medo de evangelizar pessoas, porque é Jesus que está com você. E se Ele estiver com você, essa missão já foi dada, já foi ganha. Essas pessoas que Jesus vai colocar no seu caminho, na sua vida, Ele tem poder e autoridade para quebrantar esses corações, para colocar as palavras corretas na sua boca, para mover aquela pessoa que está sendo evangelizada a que tenha um encontro com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por que é que você não precisa ter medo de fazer missões? Porque quem está te capacitando, versículo 18, tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. E se Ele tem poder e autoridade, não existe ninguém que resista à vontade soberana de Cristo Jesus. Mas Ele quer que você, meu irmão, minha irmã, Ele quer que você assuma esse compromisso, assuma essa responsabilidade e diga a partir de hoje, Senhor, capacita o teu servo, capacita a tua serva, para que pessoas sejam colocadas no meu caminho e eu tenha a mensagem de esperança para ela, para que eu tenha na minha boca, na minha língua, uma mensagem que pode transformar uma vida, uma família, um casamento, uma saúde. Oh, meu irmão, minha irmã, sabe por que você não precisa ter medo de discipular pessoas? Porque quem te deu essa ordem não foi um homem qualquer, foi Cristo Jesus. Foi Ele que comissionou você, foi Ele que te ordenou. E se Ele te ordenou, vai sem medo. Vai sem medo. Não precisa temer, não. Esse mesmo Jesus disse aos seus discípulos, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Vocês precisam ter medo é daquele que pode matar ou mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. Não tem que ter medo de homens, não, meus irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos temer somente aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, que é Cristo Jesus.
E se até os demônios temem e tremem diante do poder de Jesus, nós não precisamos ter medo de homens. O que nós precisamos é nos preocupar mais com aquelas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E você tem o compromisso de resgatar essas pessoas. Irmão Daniel, abra sua Bíblia, por favor.